Bilhões evaporaram em uma manhã. CEO em pânico. Ninguém viu isso chegar. Espera, a Toyota acaba de revelar uma picape de $13.000. Não é elétrica pura. Não pede subsídio. Na verdade, ela acorda um projeto enterrado que nunca deveria voltar. A Tesla ficou muda. A indústria das baterias, travou. O motivo real? Quase ninguém percebeu. Assista antes que apaguem este vídeo. O anúncio durou poucos minutos. Não teve música alta. Não teve luz azul. Não teve palco futurista. Só um executivo sério, uma tela simples e um número. $13.000. A sala ficou em silêncio. Literalmente. Porque todo mundo ali sabia o que aquele número significava. Em Wall Street, analistas riram. Alguns até postaram piadas. Impossível. Margem negativa. Erro de digitação. Mas, na verdade, dentro da indústria automotiva, ninguém riu. A sala gelou. Porque preço não mente. Preço corta. Preço expõe. A Toyota não tentou convencer ninguém. Não falou em salvar o planeta. Não falou em revolução elétrica. Só mostrou uma picape simples. Forte. Feita para trabalhar. Nada de telas gigantes. Nada de software complexo. Nada de bateria do tamanho de uma geladeira. E isso foi o choque real. Porque quando algo é simples demais, fica perigoso. Engenheiros experientes olharam as imagens e ficaram quietos. Então, começaram a surgir mensagens privadas. Grupos fechados. Chamadas fora da agenda. Um nome antigo voltou a circular em sussurros. Projeto HX. Acredite ou não, esse nome não deveria existir mais. O Projeto HX foi criado depois de grandes crises. Crises de petróleo. Crises econômicas. Ele tinha um objetivo simples: fazer veículos tão baratos e resistentes que pudessem sobreviver a qualquer colapso. Mas o projeto foi enterrado. Arquivado. Cancelado. O motivo oficial? Não alinhava com o futuro. Curioso, né? Fontes internas afirmam que o HX assustou muita gente. Não por ser ruim, mas por ser bom demais. Ele não dependia de baterias caras. Não precisava de subsídios. Não criava dependência tecnológica. Era liberdade demais. E agora, tudo aquilo parecia estar de volta. A picape de $13.000 não gritava inovação. Ela sussurrava eficiência. Recuperação térmica, por exemplo. Parece coisa complicada. Mas é simples. É como usar o calor que sobra do motor, em vez de jogar fora. Igual aproveitar o vapor do banho para esquentar o banheiro. Supercapacitores? São como pilhas pequenas que carregam muito rápido e não se cansam. Guardam energia só para os momentos certos. Sem drama. Sem desgaste. Nada disso é novo. Esse é o ponto. Então, por que ninguém faz? Porque simplicidade não dá controle. Dentro das salas de reunião de grandes montadoras, o clima virou pânico silencioso. Um executivo teria batido a mão na mesa e dito: se isso escalar, alguém perde bilhões. Na indústria das baterias, reuniões de emergência começaram a surgir do nada. Portas fechadas. Celulares do lado de fora. A Tesla? Silêncio absoluto. Nenhum tweet. Nenhuma piada. Nenhuma provocação. Na verdade, quando até o barulho some, é porque o impacto foi profundo. E a pergunta que ninguém conseguiu responder começou a crescer, como um eco incômodo. Por que agora? Por que a Toyota esperou tanto tempo para revelar algo assim? Por que esse preço? Por que não avisar o mercado antes? Então, uma teoria começou a circular. Baixo. Cautelosa. Talvez não tenha sido uma decisão de marketing. Talvez tenha sido uma reação.
Talvez alguém, em algum lugar, tenha puxado uma alavanca antes da hora. Por que projetos enterrados não voltam sozinhos? Alguém autoriza. Alguém perde. E alguém entra em pânico. E quando você percebe isso, entende que o anúncio não foi o começo da história. Foi o vazamento. E o que vem depois é exatamente o que eles mais temem. O Projeto HX. Não era um carro comum. Não era sobre luxo ou tecnologia que brilha na vitrine. Era sobre sobrevivência econômica. Sobre fazer algo que funcionasse, fosse barato e durasse décadas. Acredite ou não, o HX nasceu depois de crises do petróleo, quando o mundo parecia prestes a quebrar. A Toyota queria criar veículos que qualquer pessoa, em qualquer lugar, pudesse usar sem depender de preços malucos ou infraestruturas caras. Mas então, o projeto começou a incomodar muita gente. Analistas de Wall Street começaram a perceber algo estranho. Se esses veículos fossem produzidos, bilhões em receita da indústria de baterias poderiam evaporar. A Tesla e a chamada indústria das baterias perceberam o risco quase imediatamente. Reuniões secretas começaram. Portas se fecharam. Celulares ficaram do lado de fora. Fontes afirmam que executivos pressionaram para que o HX fosse enterrado. Oficialmente, o projeto não estava alinhado com o futuro. Extraoficialmente, era perigoso demais. O HX era simples, mas genial. Recuperação térmica, reutilizar o calor que normalmente seria perdido. Supercapacitores, pequenas caixas que armazenam energia rapidinho, sem desgaste. Um motor projetado para durar e peças fáceis de trocar. Nada de software pesado ou baterias gigantes. Tudo explicado de forma simples, como se você tivesse 10 anos. Mas, na verdade, isso era exatamente o que o mercado não queria. Simplicidade demais significa que ninguém podia controlar. Engenheiros que trabalharam no projeto falam sobre reuniões tensas. Fontes dizem que o CEO praticamente bateu na mesa e disse: se isso vazar, é um banho de sangue econômico. Alguns documentos internos foram apagados. Outros desapareceram misteriosamente. Então, por que ressuscitar isso agora? A picape de $13.000 carrega o DNA do HX. Mesmo design, mesma filosofia, acessível, durável, eficiente. Mas agora, o segredo não está mais enterrado. Está no mundo real, na estrada. E a pergunta que ninguém responde cresce a cada minuto. Quem decidiu apertar o botão e trazer o projeto HX de volta? Porque quando algo assim ressurge, alguém está prestes a perder muito. E alguém está prestes a entrar em pânico. Se você quer ver cada detalhe que eles estão tentando esconder, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Agora as coisas ficaram sérias. Não é só sobre um carro barato. Não é só sobre uma picape de $13.000. É sobre o poder do dinheiro e do controle. A Tesla e a chamada indústria das baterias começaram a perceber algo que deixou executivos em silêncio absoluto. Esse carro quebra o jogo inteiro. A indústria elétrica depende de preços altos. Baterias enormes, infraestrutura cara, redes de carregamento espalhadas pelo país. Incentivos governamentais, subsídios, financiamentos complexos, tudo isso mantém o castelo em pé. Mas a picape da Toyota? Ela ignora tudo isso. Funciona sem precisar de nada disso. Funciona em qualquer lugar. Sem tomada. Sem aplicativo. Sem promessa futurista. Apenas, presente. Fontes internas da indústria afirmam que, nos escritórios da Tesla, executivos se reuniram em pânico. Se isso escalar, bilhões desaparecem da noite para o dia, disse alguém, segundo insiders. Reuniões secretas começaram a surgir em Wall Street também. Portas trancadas, celulares fora da sala. E ninguém sabia exatamente como reagir. A Toyota não precisa atacar. Ela apenas produz. Na verdade, o silêncio da Toyota é parte do choque. Quanto mais eles fingem que não existe, mais poderoso fica o impacto. E o que assusta de verdade? Não é a tecnologia. É a economia.
O mercado elétrico está acostumado à previsibilidade. Mas um veículo barato, durável e eficiente, muda tudo. Quando cada supercapacitor e cada pedaço de recuperação térmica entra em ação, o risco financeiro dispara. Previsões de demanda caem, lucros evaporam. Analistas começaram a recalcular cada relatório. Em uma noite, bilhões mudaram de lugar. E a Tesla? Silêncio absoluto. Nenhum tweet. Nenhuma provocação pública. Nada. Apenas reuniões e sussurros. A indústria das baterias? Pânico silencioso. Planos de contingência. Alarmes acionados nos bastidores. E então, a pergunta começa a martelar na cabeça de todos: como um carro tão simples pode ter tanto poder sobre o futuro do setor? A resposta ainda não veio. Mas está chegando. E o próximo passo da Toyota? Isso é o que eles mais temem revelar. Agora chegamos à parte que deixa todo mundo de cabelo em pé dentro da indústria. Por que essa picape não grita inovação? Não tem luzes piscando nem telas gigantes. Ela é simples demais. E, na verdade, essa simplicidade é o perigo. A Toyota fez algo que qualquer engenheiro entende, mas que o mercado elétrico não quer: recuperação térmica. Parece complicado? Não é. É como pegar o calor que normalmente seria jogado fora pelo motor e reaproveitar. Tipo, você toma banho, guarda aquele vapor quentinho para esquentar o banheiro depois. Parece bobo, mas funciona. E funciona de verdade. Economiza energia, prolonga a vida do veículo e reduz custos. E tem mais. Supercapacitores. Pequenas caixas de energia que carregam rápido e descarregam rápido. Não se desgastam como baterias comuns. Podem liberar energia no momento exato que o carro precisa. Coisa simples de entender, mas muito difícil de controlar quando você quer dominar o mercado. O motor? Ajustado para durar. Nada de software complexo que pode travar ou exigir atualizações caras. Peças fáceis de trocar. Chassi resistente. Durabilidade que impressionaria qualquer mecânico. Acredite ou não, é quase um veículo indestrutível se usado direito. E o mais chocante? Tudo isso custa quase nada para produzir. E ainda assim, funciona melhor onde os carros elétricos falham: estradas ruins, regiões remotas, climas extremos. Lugares onde ninguém queria levar EVs caros e delicados. Nos bastidores, insiders da indústria estão em alerta. Isso não deveria existir em 2026, disse um engenheiro que trabalhou no projeto. Mas existe. E se começar a copiar, a indústria inteira entra em pânico. Portas trancadas. Reuniões fechadas. Planos de contenção. Todo mundo tentando entender como algo tão simples pode ameaçar bilhões de dólares. Então, o problema não é a tecnologia. É o controle que ela quebra. Simples demais significa que ninguém pode dominar totalmente o mercado. Não há licenças caras. Não há assinaturas digitais. Não há dependência. Só eficiência pura. E é exatamente por isso que eles temem. Porque quando o controle desaparece, o jogo muda. E a Toyota, silenciosa, está na frente do tabuleiro. E o mistério aumenta: se a simplicidade é tão poderosa, quem vai conseguir parar isso antes que o efeito dominó atinja todo o setor? E aí, o que você faria se esse segredo estivesse na sua garagem? Comenta aqui embaixo. Então, de repente, tudo muda de tom. Como se alguém tivesse puxado uma cortina gigante, surgem novas regras. Preocupações ambientais. Padrões de segurança revisados. Tudo ao mesmo tempo. Coincidência? Difícil de acreditar. Dentro das salas fechadas da indústria, executivos se entreolham. Fontes internas afirmam que relatórios apareceram do nada, com números que ninguém tinha pedido. Manchetes seletivas começaram a surgir nos jornais. Especialistas pagos surgiam em entrevistas, falando sobre riscos imediatos da produção de veículos baratos. Tudo parecia legal, mas sufocante.
Acredite ou não, a história se repete. Igual ao Projeto HX décadas atrás. O projeto original foi enterrado não por falha tecnológica, mas porque ameaçava bilhões de dólares e quebrava o modelo de controle da indústria. Agora, a picape de 13 mil dólares ressurge e os mecanismos para enterrá-la começam a funcionar novamente. Mas a Toyota não se move como os outros. Ela não depende de subsídios. Produz localmente, reduz pontos de ataque, mantém tudo quase invisível para o público em geral. Enquanto isso, os gigantes da indústria percebem tarde demais, essa picape não precisa de aprovação política ou moral. Ela só precisa de compradores. E esses compradores já estão na fila. E é aí que começa o verdadeiro pânico. Se esse carro se espalhar, ele prova que existia um caminho diferente. Um caminho mais simples, mais eficiente, mais barato. Um caminho que a indústria inteira tentou esconder. Fontes internas relatam reuniões de emergência. Celulares fora da sala. Portas trancadas. Planos de contingência sendo ativados silenciosamente. A Tesla e a indústria das baterias começam a calcular perdas em bilhões de dólares. Alguns analistas falam em banho de sangue econômico se o efeito dominó se concretizar. E então, a pergunta que todo mundo se faz ecoa nos corredores vazios: quanto tempo a Toyota conseguirá manter isso fora do radar antes que alguém tente realmente apagar a história de novo? O próximo capítulo promete revelar o efeito global dessa estratégia e como o mercado inteiro pode ser abalado. Agora a situação sai do escritório e invade o mundo inteiro. Não é mais uma questão de preço ou inovação. É sobre impacto global. A picape de 13 mil dólares começou a criar ondas que ninguém esperava. Cada montadora que olhava para o modelo sentia o chão tremer. Porque, na verdade, um preço tão baixo não é apenas competitivo. Ele é revolucionário. Imagine Wall Street, Londres, Tóquio, São Paulo, analistas olhando planilhas e percebendo que algo está prestes a quebrar o equilíbrio do mercado. Cada número errado significa bilhões de dólares em risco.